Olá, meninos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, então eu vou tentar desenvolver uma videoaula aqui, tentar contribuir aí com a aprendizagem de vocês, mesmo que à distância. Estou aqui no laboratório de ciências do Colégio Quintiliano, como vocês podem estar vendo aí ao fundo. E eu vou usar aqui como materiais o quadro para eu poder explicar e alguns materiais nós vamos desenvolver a aula, ok? Bom, a nossa aula de hoje é de microbiologia. No livro de vocês, para ficar de uma forma mais didática e mais apresentável, é colocado como reinos. Então, inicia-se falando de vírus, depois o reino Monera, reino protista, reino fungi. Então, resumindo tudo, todos os seres microscópicos são estudados dentro da área de microbiologia. Logia, estudo, micro de pequeno, microbiológico. Então, dentre os micro-organismos que nós estudamos, destaco aí os vírus, as bactérias, protozoários e os fungos. Então, só resumindo, algo que a gente já discutiu em sala, todos os vírus, eles são seres acelulares, aqui, descrevendo aqui, ó. São acelulares, ou seja, eles não possuem células, eles são desprovidos de metabolismo próprio e quando eles vão se multiplicar, eles adentram uma célula. Nós conhecemos eles principalmente porque eles são partículas infectantes, então eles têm um potencial muito grande de adentrar as células e causar doenças, igual a Covid-19, que é uma doença muito agressiva, que atinge todo o sistema respiratório e atingindo também outros órgãos do nosso corpo. Os vírus eles se multiplicam dentro das células, então eles são parasitas obrigatórios. Já as bactérias, que fazem parte do reino Monera, todas elas são celulares, então elas possuem células e todas elas são procarióticas, então faz parte do domínio procaria, ou seja, são aquelas células que não têm um núcleo evidente. Só relembrando vocês, o que é um núcleo? Então, é uma organela grande dentro da célula que possui o material genético. Quando a gente vai falar de importância, as bactérias elas têm importâncias diversas. Então, nós podemos mencionar aí importância ecológica no ambiente, porque elas realizam a decomposição da matéria orgânica. Elas têm um papel dinâmico nas águas, algumas podem realizar fotossíntese. E também em associação com outros organismos, como por exemplo com a espécie humana, que fazem parte aí da flora bacteriana, compondo o nosso intestino, a nossa mucosa intestinal, e exerce aí papéis fundamentais, tanto na digestão de alimentos, como favorecer aí a absorção de nutrientes. Por isso que eu falo que a importância é diversa. Hoje, as bactérias têm sido um uso bastante dinâmico pela indústria, produzindo, por exemplo, alimentos. Entre os alimentos que eu posso citar para vocês, o queijo, os iogurtes, então a coalhada, então são alimentos que nós utilizamos. Esses alimentos são ditos probióticos. O que quer dizer probióticos? Eles são alimentos que possuem micro-organismos vivos que vão aí ajudar na reposição da flora intestinal. É comum nas farmácias, por exemplo, a gente encontrar para vender esses micro-organismos. Então, a gente encontra lactobacilos ou reposição da flora. Falando um pouquinho de protozoário, então protozoários são células, são providos de células também, no entanto são eucarióticas. O que isso significa? Que são aquelas células que são providas de núcleo celular. Todos os protozoários, eles são heterótrofos, ao contrário de um grupo que são das euglenas, que elas, dependendo da condição do ambiente, elas podem se tornar autotróficas, adquirindo assim pigmentos cloroplastídicos e realizando fotossíntese. A grande parte dos protozoários, eles são de vida livre, ou seja, vivem na água de rios, na água de lagos. E tem um protozoário que pode causar uma doença, que é a amebíase. A ameba ela é de vida livre, encontrada na água e pode causar amebíase. E um dos protozoários mais comuns são os paramécios.
E hoje eu vou propor para vocês, né, a cultura de paramécio. Nessa cultura de paramécio, nós vamos utilizar esse recipiente aqui com água. Eu peguei água da torneira, mas o ideal mesmo seria uma água de poço ou uma água de represa, porque eles já vêm com muitos protozoários. Nesse caso aqui, é comum ter protozoários, por exemplo, encontrando aí em plantas. Eu peguei aqui, ó, folha, né, de capim, e peguei esses raminhos aqui, ó, que é de hortelã rasteiro. Então, nessa minha cultura, eu vou colocar aqui, né, as folhas para servir de alimento para os protozoários. Então, isso aqui é uma cultura e eu vou mostrar para vocês na próxima semana se a gente vai desenvolver ou não protozoários. E eu vou colocar aqui e vou deixar aqui no laboratório. Semana que vem nós vamos observar no microscópio, ok? Então, voltando aqui, o outro grupo que eu queria falar são os fungos. Todos eles são providos de células eucarióticas, todos são heterótrofos e tem grande diversidade. Alguns são unicelulares e outros pluricelulares. Os unicelulares nós conhecemos como leveduras. Vocês conhecem muito bem as leveduras quando a gente volta aí na panificação. O que a gente usa para fazer pães? Então, nós usamos fungos unicelulares, que são as leveduras. Quando vocês compram um fermento biológico e vocês fazem um pão, então vocês estão fazendo um produto biotecnológico, porque vocês estão usando micro-organismos para a produção de algo. Então, no caso, as leveduras, elas produzem compostos que fazem com que a massa cresça. Elas fermentam a massa. E essa semana eu vou lançar um desafio para vocês. Só que não vai estar nesse vídeo esse desafio, eu vou contar em outro vídeo qual que é o desafio. Inclusive é um desafio que eu vou fazer na minha casa e eu quero que vocês façam também. E tem os fungos que são pluricelulares. Que fungos são esses, Elisvane? Os cogumelos. Então é comum para vocês verem cogumelos, inclusive alguns são comestíveis, então eles são pluricelulares. Eles organizam tecidos. E a importância é diversa, então no ambiente eles são decompositores, ajudam na decomposição da matéria orgânica, reciclando e devolvendo os nutrientes ao ambiente. Na indústria eles já podem ser utilizados aí, no caso, as leveduras Saccharomyces cerevisiae, na produção de cervejas, por exemplo, vinho, e na fabricação de pães. É claro que tem outras utilizações, né, como por exemplo a produção de álcool etílico pelas usinas, então graças aí à ação de fungos unicelulares que são as leveduras. Eu vou comentar um pouquinho mais das bactérias. Então, as bactérias, nós podemos dividir ela em dois grupos, aquelas que realizam respiração aeróbica e aquelas que realizam respiração anaeróbica. Respiração anaeróbica. A respiração anaeróbica é pode ser citado um tipo de fermentação. Eu vou dar como exemplo, um exemplo, viu? Lactobacillus. Opa, faltou eu cortar o T ali do to. Então, lactobacillus. Lactobacillus é um grupo de bactérias que realiza fermentação lática. Como assim, Elisvane? O que tem no leite? Qual que é o açúcar do leite? O açúcar do leite é a lactose. Então, naturalmente, esses micro-organismos podem estar presentes no leite e vai realizar a fermentação lática. O que é isso? Eles vão oxidar, então a quebra da lactose ocorre fora das células dos lactobacilos e é quebrada em glicose. A glicose, com 6 átomos de carbono, ela já é uma molécula pequena, ela adentra as células bacterianas aí dos lactobacilos. E na matriz celular dos lactobacilos, a glicose ela vai ser oxidada. O que é isso? Ela libera elétrons. Nessa liberação de elétrons, né, ela ocorre quebra dessa molécula. De uma molécula de glicose vai formar 2 moléculas de piruvato, né, ou ácido pirúvico, pode chamar aí das duas formas. Cada molécula vai ter 3 átomos de carbono. Bom,
quando ocorre essa oxidação, vai formar essas moléculas aqui, ó, de nominhos diferentes, que é NAD, H2 e ATP. O que são essas moléculas? Lembra quando eu falo energia química? Toda vez que eu falo energia química, são essas energias. A energia química nada mais é que são moléculas. Moléculas que quando são quebradas, quando são oxidadas, liberam energia. Então, o NADH é uma molécula energética. E o ATP também. São nomes que vocês podem encontrar facilmente na literatura, viu? NAD, nicotinamida adenosina difosfato, e ATP, adenosina trifosfato. Bom, o ácido pirúvico, ao contrário da glicose, ele vai ser reduzido, ou seja, ele vai receber elétrons. Então, uma molécula aqui de NADH vai ceder elétrons para piruvato. Cada molécula de piruvato vai formar ácido lático. Então, esse ácido lático já é uma molécula reduzida. E esta molécula aqui, quando presente no leite, é o que vai fazer a coagulação das proteínas do leite, e com isso vai ocorrer a formação da coalhada, que é o que nós utilizamos. Então, é um produto, ok? Então, em uma aula posterior, eu vou demonstrar para vocês a fermentação que é feita pelas leveduras, que já no caso não são bactérias, são fungos. E na fermentação dos fungos levedura, ao invés de formar ácido lático, vai ocorrer a formação de álcool e gás carbônico. Esse tipo de reação aqui, ó, é comum cobrar em questões do Enem. Geralmente assim, qual o produto, né? Contextualiza a questão e pergunta qual que é o produto da fermentação lática, da fermentação realizada pelos lactobacilos a partir da lactose, ok? Então, nesse caso, qual que é o produto? Ácido lático. É ele que vai fazer a coagulação das proteínas do leite, da caseína. Então, só resumindo. Então, na fermentação, nós temos o substrato, que é a lactose, o açúcar do leite, e nós vamos ter o produto, que é o ácido lático. Isso daqui é o percurso. No percurso vai ocorrer oxidação de moléculas de glicose e redução do ácido pirúvico, ok? Bom, eu gostaria de demonstrar para vocês, né? Aqui, ó, não fazendo propaganda, né? Mas o Activia, ele é um probiótico, ele é um iogurte enriquecido com micro-organismos. Então, aqui naturalmente tem lactobacilos. Quando a gente olha aqui nos ingredientes, deixa eu ver se eu consigo focar. Não, eu sou ruim para focar. Mas nos ingredientes tem lactobacilos, que são bactérias aí responsáveis pela formação do iogurte. O leite fermentado também a gente utiliza e possui aqui probióticos, né, os micro-organismos vivos. Eu gostaria de mostrar para vocês, né, esses micro-organismos. Então, eu vou tentar aqui em 2 minutinhos fazer essa projeção para o meu vídeo não ficar muito extenso. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma gotinha de iogurte e vou usar aqui na minha lâmina, certo? Já está preparada. Eu coloquei uma gotinha de óleo de imersão, porque nós teremos que usar a objetiva de 100 vezes aqui do microscópio, certo? Então, a minha lâmina já está pronta, com uma gotinha de óleo de imersão por cima. Então, o que eu tenho que fazer aqui é focar e projetar. Então, eu vou usar aqui um suporte. Vamos ver se nós conseguimos, com êxito, terminar essa aula. Bom, então, vou colocar aqui na objetiva de 100 vezes direto, né? Porque na objetiva de menor aumento a gente não conseguiria. Espero que vocês estejam... Espero que eu consiga, estou observando na objetiva de 100 vezes.
Eu não consegui uma projeção muito boa, mas aqui é um exemplo aqui, ó, de lactobacilos, viu? Eles são compridinhos, tem um corpo bastante alongado. Vocês conseguem ver? Vou chegar mais perto aí e ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor. Tá vendo aqui? Compridinho. Então, lactobacilos, tá? Ok, obrigada. Por hoje é só.